Bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje, quarta-feira, logo mais, às 19h30, teremos nosso culto. E tu é meu convidado, queridos. Venha, quero estar orando por você, determinando, profetizando a tua vida em nome de Jesus. Vamos iniciar aí agora o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Voltamos novamente em Atos. De vez em quando a gente dá uma parada, vai para uma outra direção que o Espírito Santo nos dá, não é? Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, tendo-os encorajados, pediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-nos Sopatro de Bereia, Filipirro, Aristarco e segundo de Tessalônica, Caio de Derbe, Timóteo e também Tiquico, Trofino da província da Ásia. Esses nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias, os pães sem fermento, navegamos de Filipos. Em 5 dias, nos encontramos com ele em Troade, onde passamos uma semana. No dia seguinte da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão, que pretendia viajar no dia seguinte para falar aos irmãos, prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muita lâmpada no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, esse estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não fique alvoroçado, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão, comeu e lhes falou ainda há muito tempo, até ao amanhecer. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz, sentiram-no grandemente confortados. Nós nos prosseguimos, embarcamos, navegamos para Sós, onde havíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, vendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assós, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte e passamos diante de Quios, levando mais um dia até Samos. Um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar. Na província da Ásia, ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Queridos, nós vemos aqui que Paulo, na sua viagem missionária, embora em meio às grandes perseguições, que as perseguições caíam mais em cima dele, né? Em meio às grandes perseguições, ele fortalecia os discípulos. Ele fortalecia aqueles que se entregavam a Cristo. A palavra ali não é uma palavra de automotivação, é uma palavra de ânimo, para a gente estar firme diante da palavra. Porque quando nós nos firmamos na palavra, querido, não tem o que dar errado. Nós temos que entender que o nosso Deus está acima de qualquer circunstância exterior. Às vezes a gente olha ao redor nosso, parece que tudo vai estar acabado, que não vai ter mais jeito. Não, querido, Deus nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle. O homem pode achar que ele pode fazer isso, fazer aquilo. Não, o homem não tem poder nenhum, querido. Poder, tudo está no Senhor. Tudo está no Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele entra com poder, com livramento, com provisão. Ele remove montes. Se for necessário remover reis, Ele remove reis. Não tem, para Deus não tem problema.
Para quem tirou água da rocha? Para quem abriu o mar? Para quem abriu o Jordão? Para quem ressuscitou morto? Vocês acham que é alguma coisa impossível para ele? Não há nada. Porque é aqui que Paulo, embora em meio às perseguições, ele fortalecia a igreja. Fortalecia a igreja. É assim que nós devemos fazer. Não é culto de automotivação, queridos. Não é culto de automotivação. Em momento algum, nós vemos na Bíblia algum culto de automotivação. Nem Jesus. Ao contrário, tanto Jesus como os discípulos, quanto os profetas, eles fortaleciam. Era a palavra de fortalecimento. E o fortalecimento também mostra que se nós nos desviarmos daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, tem consequência. Não tem por onde fugir. Vai ter a consequência, tá certo? Então é importante isso tudo. Agora, outra coisa importante, queridos, outra coisa muito importante. Irmãos, amados, Paulo aqui, quando ele celebra a ceia ali, primeiro que ele, segundo alguns exegetas, alguns estudiosos, essa ministração de Paulo aqui durou em torno de cerca de 16 a 19 horas. Às vezes a gente passa 1 hora, 10, 15 minutos da ministração, a pessoa já começa a olhar no relógio, começa a abrir a boca, começa a levantar, ir para o banheiro, já começa assim, olha, o senhor já está demorando com a ministração. Possivelmente, Paulo demorou de 16 a 19 horas até o amanhecer, né? Tanto é que ali perto da meia-noite, esse rapaz dormindo ali, ele caiu e se deu como morto, porque do terceiro andar, que os prédios, a minha casa tem 2,70 o pé direito, tá certo? A sala aqui tem um pouco mais, a sala aqui dá quase 3 metros de pé direito. Geralmente, os templos naquela época lá, as construções, não as casas dos judeus, mas esse templo onde Paulo estava aqui, era um lugar amplo, de 3 a 3,5 metros pé direito. Então, calcula-se 3 metros. No terceiro andar, ele caiu de 9 metros. 9 metros. E imagine cair de 9 metros dormindo. Ele espatifou no chão, socou a cabeça no chão. E literalmente ele morreu. Mas Paulo desce lá e ressuscita esse rapaz. E continua até amanhecer. E ali a importância, que eu quero trazer para os irmãos, para os amados, a importância da comunhão da igreja na Santa Ceia. A importância da Santa Ceia, queridos. Nós não podemos participar desse momento a qualquer jeito, a torto direito. É um momento muito santo, muito sagrado, porque Jesus, ali no livro de Lucas, ele fala assim, ó, todas as vezes que vocês vierem, façam em minha memória, ou seja, lembre-se do que eu fiz por vocês. Memória. Memória é algo que não se apaga, queridos. Memória é alguma coisa que não se apaga, não tem como se apagar. É isso que Jesus está falando, não se esqueçam do que eu fiz por vocês. Todas as vezes que vocês se assentarem para fazer exatamente isso, celebrar esse momento, lembra que esse momento que eu fiz para vocês lá na cruz, o meu sacrifício pela libertação, por amor de cada um de vocês. Então é importante, a importância, querida, esse momento sagrado da Santa Ceia. É um momento, sabe, eu tenho tanto temor, eu preparo a Santa Ceia, estou preparando os pães da Santa Ceia, querido. Eu estou orando, se bem que estou fazendo os pães, estou orando, mas o pão da Santa Ceia é algo muito, muito, mas muito especial. Eu estou preparando, estou em oração, consagrando o Senhor, com muito temor. Quando tu está pegando na farinha a água para fazer, que na verdade, o pão da Santa Ceia, querido, eu coloco um pouco de sal, um pouco de azeite para dar sabor, mas na verdade, quando foi feito lá no Egito, que o Senhor determinou para Moisés fazer, foi só água e farinha. Água e farinha.
E o pão da Santa Ceia, tá certo? Ele é feito pelos judeus no máximo em 18 minutos. Fazer a massa, abrir a massa e assar a massa, 18 minutos. É 18 minutos. A partir dos 19 minutos já começa a fermentação. E o que o senhor deu essa direção tão profunda para a gente, e muitas vezes a gente não participa, lembrando do que ele fez por nós, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, por amor de mim e de ti. Então, esse texto aqui de Paulo, que bom, Atos Apóstolo é tudo muito profundo. Nós temos, primeiro, fortalecer a igreja, fortalecer os que estão ao nosso redor. Se ele está desanimado, está batido, fortalece. Fortalece. Não libera a palavra de desânimo, não. Fortalece. E no momento de Santa Ceia, chama a igreja, aquele momento de consagração, aquele momento de entrega. Entrega absoluta diante do Senhor. Não é no momento de pedir nada, não, querido. É o momento de se render inteiramente aos pés de Cristo. E depois Paulo continua sua viagem missionária. E amanhã a gente continua nessa mesma caminhada, falando e conversando a respeito desse ministério de Paulo e o trabalho dele. Amém, querido? Então, espero vocês aqui nessa quarta-feira, participar com a gente. Estou aqui na rua 555, Parque Novo Mundo, Igreja Apostólica Fonte da Vida. Uma quarta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.